Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, sobre a revisão da vida toda. Você sabia que, enquanto milhões de aposentados aguardam uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, as principais lideranças políticas e órgãos do governo fazem discursos públicos em defesa dos aposentados? Mas, até agora, a revisão da vida toda segue travada, sem solução definitiva? Tem muita gente recebendo atrasados de outras revisões. Mas a revisão da vida toda está parada, justamente aquela que poderia fazer justiça para milhares de trabalhadores que contribuíram mais ou melhor antes de 1994. E o mais impressionante: existe um projeto de lei no Senado, do senador Paulo Paim, que promete resolver toda essa questão. Mas ele está parado nas comissões técnicas e não avançou, mesmo sendo do partido do atual presidente da República. Se você ainda não entendeu o tamanho do impacto, saiba que essa revisão poderia aumentar de forma significativa o valor do benefício para quem teve salários altos antes do Plano Real e foi prejudicado pela regra de transição que só considera contribuições a partir de julho de 1994. Muitos aposentados que hoje vivem apertados poderiam estar recebendo centenas ou até milhares de reais a mais todo mês, simplesmente porque pagaram valores relevantes no passado, mas foram esquecidos pelo cálculo atual da Previdência. Um detalhe que quase ninguém te conta é que, mesmo com o julgamento do Supremo ainda indefinido, é perfeitamente possível entrar com pedido judicial ou buscar outras revisões que estão liberadas e têm recebido pagamentos todos os meses, como revisões de tempo especial, buraco negro, buraco verde e atividades concomitantes. Mas só a revisão da vida toda continua travada. E isso tem um motivo. É a que mais incomoda o governo. Antes de seguirmos, quero te convidar. Escreva nos comentários "Revisão da vida toda já", para mostrar que você não aceita mais essa injustiça com quem trabalhou a vida inteira e agora é deixado de lado pelo sistema. Sua participação fortalece a luta e mostra que a causa dos aposentados não pode ser ignorada. Vamos direto ao ponto. Nas últimas semanas, o senador Paulo Paim foi ao plenário do Senado Federal e fez um discurso contundente em defesa dos aposentados, citando nominalmente a revisão da vida toda e denunciando os recentes escândalos de fraudes e descontos indevidos que vêm atingindo milhares de beneficiários do INSS. O detalhe é que Paulo Paim é filiado ao Partido dos Trabalhadores, mesmo o partido do presidente da República, e autor do projeto de lei número 1460 de 2023, que visa transformar a revisão da vida toda em lei e garantir finalmente esse direito para quem foi prejudicado pelas regras de transição da Previdência. No entanto, a fala do senador, apesar de importante, levanta uma questão séria. Será que esse projeto vai mesmo andar se o próprio governo federal permanece silencioso sobre o tema e a Advocacia Geral da União faz força contrária no Supremo Tribunal Federal? Mais do que isso, ministros nomeados pelo governo, como Cristiano Zanin e Flávio Dino, têm adotado posições contrárias à revisão da vida toda nos julgamentos do Supremo, seja no tema 1102, que discute o direito à revisão, seja na ação direta de inconstitucionalidade, número 2111, que trata dos limites de revisão de benefícios previdenciários. É preciso entender como tudo chegou a esse impasse. Após a reforma da Previdência de 1998, foi criada uma regra de transição que afetou diretamente milhões de brasileiros. Para evitar supostas distorções causadas pela hiperinflação dos anos 80 e início dos anos 90, o governo estabeleceu que só seriam consideradas as contribuições feitas a partir de julho de 1994, data de entrada em vigor do Plano Real. Isso, na prática, deixou de fora do cálculo os maiores salários de milhares de trabalhadores, especialmente quem tinha vencimentos melhores antes do Plano Real.
Muitos se aposentaram com valores bem menores do que efetivamente deveriam, porque os salários antigos foram simplesmente ignorados. Foi nesse contexto que surgiu a tese da revisão da vida toda. A ideia de permitir ao aposentado escolher o cálculo mais vantajoso, usando todas as contribuições da vida, e não apenas depois de 1994. A luta judicial começou a ganhar força anos atrás e, em 2022, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito à revisão. Só que, pressionado pelo governo e por argumentos de suposto impacto financeiro, o INSS recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Desde então, o julgamento se arrasta. Já foi marcado e desmarcado diversas vezes, e o que está em jogo agora é se a decisão, caso seja favorável, valerá só para quem já entrou com ação ou para todos os aposentados prejudicados. Nesse meio tempo, enquanto o Supremo adia a decisão, cresce a pressão no Congresso para aprovar uma lei que garanta o direito de forma definitiva. É justamente esse o objetivo do projeto de lei 1460 do senador Paulo Paim. O projeto prevê não só o reconhecimento da revisão da vida toda, mas também um mecanismo de pagamento parcelado dos atrasados, para evitar um suposto colapso financeiro do INSS. Não se trata de privilégio, mas de justiça. Dar ao trabalhador o direito de escolher a regra mais vantajosa, tal como já ocorre em outros contextos do direito previdenciário. O detalhe que incomoda muita gente é que, apesar do discurso do senador e do clamor popular, o projeto permanece parado nas comissões do Senado, sem manifestação clara do próprio governo. E aí surge uma dúvida legítima. Se o Partido dos Trabalhadores realmente defende os aposentados, por que não assume publicamente o apoio à aprovação desse projeto? Por que o presidente da República não usa seu poder político para acelerar a tramitação de uma pauta que tem impacto direto na vida de milhões de famílias? É estranho, para dizer o mínimo, que tantas pautas de interesse do governo andem no Congresso em regime de urgência. Mas quando se trata do direito do aposentado, tudo fica devagar e travado. Além disso, chama a atenção que o próprio senador Paim, mesmo sendo o autor do projeto, raramente cobra abertamente dos ministros do Supremo, especialmente daqueles que foram indicados pelo partido e votam sistematicamente contra o direito dos aposentados. Na prática, há quem diga que esse projeto de lei é usado só como uma cortina de fumaça para acalmar os ânimos enquanto o Supremo Tribunal Federal fecha as portas, restringindo o direito à revisão apenas para quem já ajuizou a ação. Esse é um risco real, e você precisa ficar atento. Se o Supremo modular a decisão, isto é, se decidir que só quem entrou com ação até uma determinada data terá direito à revisão, pode acontecer do Senado simplesmente lavar as mãos e deixar a história por isso mesmo, frustrando a expectativa de milhares de brasileiros que confiaram nos discursos de campanha. A verdade é simples. Os aposentados não querem mais promessas, esperam ações concretas e uma solução definitiva. O projeto de lei 1460 foi apresentado ainda em 2023. Até hoje, 2 anos depois, não saiu das comissões técnicas do Senado. O que explica essa lentidão, sendo que a bancada do governo tem força suficiente para aprovar projetos urgentes em tempo recorde quando o assunto interessa ao Palácio do Planalto? Enquanto isso tudo acontece na esfera política, o Poder Judiciário segue recebendo milhares de ações individuais e coletivas buscando não só a revisão da vida toda, mas também outras revisões previstas em lei, que continuam sendo pagas normalmente todos os meses. A sociedade acompanha, mês a mês, a publicação de notícias oficiais do Conselho da Justiça Federal autorizando o pagamento de requisições de pequeno valor, as chamadas RPVs, totalizando bilhões de reais em atrasados. Só em maio deste ano, por exemplo, mais de R$ 1 bilhão foram liberados apenas para revisões de aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte
e outros benefícios. E aí vem a pergunta: se as demais revisões estão sendo pagas, por que a revisão da vida toda é a única travada judicialmente? A resposta está no tamanho do impacto e na força política do tema. A revisão da vida toda pode representar o maior passivo da história do INSS, pois atinge exatamente quem mais pagou e foi mais penalizado. Não é à toa que associações nacionais de previdenciários e aposentados vêm se organizando em grande escala, com campanhas de conscientização, audiências públicas e abaixo-assinados para pressionar o Congresso e o governo federal pela aprovação da proposta no Legislativo. Não se trata de um grupo pequeno, são mais de 39 milhões de beneficiários do INSS no Brasil. O número de idosos cresce rapidamente, e o perfil desses cidadãos é de pessoas que contribuíram, muitas vezes por décadas, para a Previdência Social, apostando no sonho de uma velhice digna. Outro ponto fundamental é a diferenciação entre as revisões possíveis atualmente. Mesmo com a revisão da vida toda travada, não se pode esquecer que existem outras revisões ativas. Um exemplo clássico é a chamada revisão do buraco negro, voltada para quem se aposentou entre outubro de 1988 e abril de 1991, ou a revisão do buraco verde, que beneficia quem teve períodos trabalhados antes de 1994 com salários mais altos. Há também a revisão do tempo especial, que permite converter tempo de trabalho insalubre em tempo comum, ou a revisão das atividades concomitantes, para quem teve 2 ou mais empregos ao mesmo tempo e teve o benefício calculado equivocadamente. Todos esses casos continuam sendo reconhecidos e gerando pagamentos todos os meses, ao contrário da revisão da vida toda, que está paralisada à espera da decisão do Supremo Tribunal Federal. Diante de tudo isso, é fundamental saber distinguir discurso de prática. O senador Paulo Paim, de fato, possui um histórico de defesa dos aposentados. Já presidiu Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência, já propôs inúmeros projetos, mas o contexto político atual é de flagrante contradição. O mesmo partido que faz discursos inflamados em defesa dos aposentados mantém a Advocacia Geral da União atuando nos bastidores do Supremo para restringir direitos já reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. O próprio presidente da República, que poderia apoiar e destravar o projeto da revisão da vida toda, limita-se a silenciar sobre o tema, enquanto nomeados, seus votam reiteradamente contra o direito dos aposentados. É nesse cenário que muitas pessoas começam a desconfiar. Será que o projeto do senador Paulo Paim é realmente para valer? Ou serve apenas para dar satisfação momentânea, enquanto a decisão do Supremo é desfavorável? Até que ponto a aprovação desse projeto depende de vontade política real ou de jogo de cena para não desagradar a base eleitoral? Se o Supremo decidir pela modulação e restringir o direito só para quem entrou com ação, será que o Congresso terá coragem de avançar na legislação, garantindo o direito para todos, como a Justiça exige? Enquanto isso não se resolve, recomenda-se a atenção máxima de quem já é aposentado ou está próximo de se aposentar. Não espere apenas pelo desfecho da revisão da vida toda, pois há outras formas legítimas de aumentar o benefício por meio de revisões já reconhecidas. Analise cada caso com rigor. Reveja se todos os seus períodos de trabalho foram computados corretamente, se houve períodos de insalubridade, se trabalhou em mais de um emprego e verificou se o INSS fez o cálculo certo, se há possíveis buracos no seu histórico laboral que podem ser ajustados. Outro tema que tem movimentado o debate nacional são as fraudes e descontos indevidos nos benefícios do INSS. Recentemente, operações coordenadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União identificaram esquemas bilionários de empréstimos consignados realizados sem autorização dos beneficiários. Muitos aposentados tiveram descontos em folha de pagamentos referentes a contratos que nunca firmaram.
As fraudes chegam a somar mais de 50 bilhões de reais, podendo chegar a 80 bilhões, segundo relatos de parlamentares. Isso revela não somente a fragilidade dos mecanismos de controle do INSS, mas também a vulnerabilidade dos aposentados diante do assédio de instituições financeiras e quadrilhas especializadas em crimes contra idosos. O senador Paulo Paim tocou nesse ponto em seu discurso ao destacar que não adianta propor privatizações ou reformas da Previdência sem antes combater severamente a fraude, a corrupção, a sonegação e a apropriação indébita de valores que deveriam ser destinados aos aposentados. O exemplo do Chile, citado pelos parlamentares, mostra como a capitalização individual pode ser desastrosa, levando a benefícios próximos de meio salário mínimo e dependência quase total do Estado por parte dos idosos. No Brasil, a Previdência Social ainda é um dos maiores patrimônios do povo, e qualquer tentativa de desmontá-la sem garantir justiça aos seus maiores contribuintes deve ser vista com profundo ceticismo. O futuro da revisão da vida toda, portanto, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Se o Supremo decidir pela modulação, limitando o direito apenas aos que já ingressaram com ação, será preciso pressão ainda maior sobre os parlamentares para que o projeto de lei avance e seja aprovado o mais rápido possível. Caso contrário, teremos mais uma geração de aposentados lesados e obrigados a depender de decisões judiciais individuais, que podem demorar anos para transitar em julgado. Vale, ainda, um alerta importante. Muitas pessoas têm buscado escritórios especializados e encontrado oportunidades de buscar não só a revisão da vida toda, mas também outras formas de revisão, que podem aumentar ou corrigir o benefício. Cada caso é um caso, mas o mais fundamental é que nada será concedido de graça pelo INSS. Com o acúmulo de fraudes reveladas nos últimos meses e a pressão para economizar recursos, a tendência do governo é negar a maioria dos pedidos administrativos e empurrar o segurado para a via judicial. E é justamente por isso que é preciso atenção dobrada para não perder prazos e não abrir mão de nenhum centavo que seja de direito. Para finalizar, é bom lembrar que a luta dos aposentados não é feita apenas de discursos. É preciso conferir o extrato bancário regularmente para identificar qualquer desconto indevido, checar periodicamente as publicações do Conselho da Justiça Federal sobre as liberações de pagamentos, acompanhar as movimentações dos projetos de lei no Congresso e, acima de tudo, não se contentar com promessas vazias de políticos. Cada trabalhador tem direito a um benefício calculado, da forma correta, abrangendo todas as contribuições realizadas durante a vida, inclusive aquelas anteriores a 1994, se forem mais vantajosas. Neste momento, o mais estratégico é se manter informado, exigir posicionamentos claros dos representantes políticos e não deixar passar nenhuma revisão possível. O cenário ainda é de muita indefinição, mas quanto maior a pressão popular e o conhecimento dos direitos, menos espaço haverá para injustiças e manobras políticas que só beneficiam o governo. Não aceite menos do que o seu direito de receber pelo que efetivamente contribuiu durante toda a vida de trabalho. A revisão da vida toda precisa ser um direito pleno, não privilégio de quem conseguiu entrar com ação a tempo ou de quem teve sorte no judiciário. O tempo de discursos já passou. Agora é hora de ação e vigilância permanente. Reforço o convite. Comente Revisão da Vida Toda já e mostre que você faz parte dessa luta por justiça e respeito a quem construiu o Brasil com suor e dedicação ao longo de décadas. Até que todos os direitos sejam respeitados, essa causa não pode parar.